Um feto com menos de 12 semanas é um ser da espécie humana, mas não sofre, pois não possui sistema neurológico suficiente para isso. Portanto, também não possui consciência de si mesmo para desejar continuar vivendo. Não sofre nem tem interesses. Se uma clínica de fertilização estivesse em chamas, quem você salvaria? Uma mulher ou uma geladeira com 200 embriões que estão lá dentro? Suponha que você tenha que fazer essa escolha. Se você escolhe salvar a mulher, demonstra que há uma diferença enorme de um embrião para um ser humano. Ambos são da espécie humana, mas são muitíssimo diferentes. Se você escolhe salvar a mulher, demonstra que ela deve ser priorizada e não os embriões, mesmo que fossem 100 mil deles ou mais. Se você escolhe salvar a mulher, demonstra que um embrião ou um feto com menos de 12 semanas, o qual ainda não tem um sistema neurológico totalmente formado, você demonstra o quê? Demonstra que esse feto ou esse embrião não tem direito à vida ou que tem menos direito à vida do que essa mulher. Acredito sim que a legalização do aborto evitaria muitos sofrimentos. Evitaria sofrimentos que podem e devem ser evitados. O sofrimento de uma mãe que não se sente em condições de viver aquela gravidez ou de ter aquele filho. Assim como o sofrimento de toda a família que também não se sente em condições para aquela gravidez naquele momento, naquele contexto. Evita muito provavelmente o sofrimento futuro de uma criança não desejada, a qual será rejeitada. Os pareceres da Organização Mundial de Saúde são claros. Nos países e localidades onde o aborto é legalizado, há um número significativamente menor de mortalidade materna devido a abortos. Fora o fato de que os abortos induzidos são subnotificados. Por ser crime, as equipes de saúde geralmente preferem notificar como aborto espontâneo, pois notificar como aborto induzido gera uma série de complicações legais e burocráticas. Outro dado mais polêmico é que muito provavelmente a legalização do aborto diminui até mesmo os índices de criminalidade, como apontam algumas correlações. Ainda concebo que permitir o aborto de fetos não sencientes, ou seja, daqueles fetos que ainda não têm o sistema neurológico completo que os habilita ao sofrimento, que os torna aptos ao sofrimento, que os torna suscetíveis ao sofrimento, que isso, permitir o aborto desse tipo de feto com menos de 12 semanas, que é o geralmente se coloca aí como prazo, é mais ético do que proibir. Isso é se compadecer de quem sofre, de quem já está nessa vida, com projetos de vida, sofrendo e vivendo uma vida humana em amplo ou pleno sentido. Isso é respeitar a autonomia de seres que sofrem. Você que é contra a legalização do aborto, você vai ajudar a criar e educar essa criança que não está sendo desejada? Ah, mas você pode responder que uma das soluções seria facilitar a adoção nesses casos. Mas se coloque, por favor, no lugar dessa mulher que não está se sentindo em condições de ter um filho, sendo obrigada a gestá-lo por 9 meses e a parir. É um processo muito longo e delicado para quem não está se sentindo em condições de mergulhar nessa jornada. É um ser humano que está para chegar e ele precisa ser muito bem recebido. Tudo isso precisa ser preparado com muito amor e dedicação. É por acaso você quem vai passar por todas as dificuldades dessa gravidez? Você vai estar lá na hora do parto dessa mulher? Vai ser você que vai sofrer todas as dores e percalços envolvidos numa gravidez e num parto. E depois, também posteriormente, na criação desse filho, que é para a vida toda. E outra questão, quem disse que essa mulher quer passar por tudo isso e depois ainda entregar seu filho para adoção para terceiros que ela nem conhece? Você passaria por tudo isso para depois entregar seu filho para terceiros que você nem conhece, para uma adoção, por exemplo? Se você teve dificuldade para responder a todas essas questões, inclusive aquela primeira questão lá sobre os embriões da geladeira, talvez seja melhor você repensar o seu posicionamento. Talvez seja mais prudente e ético respeitar a autonomia dessa mulher, que é um ser humano em sentido pleno, amplo, que sofre, que tem consciência de futuro e que está muito preocupada com o futuro dessa criança que virá ao mundo. Ah, mas já entendi qual é o seu posicionamento, é o de manter as coisas exatamente como estão. Porque endurecer as penalizações para cima dessas mães, você sabe muito bem que é algo excessivamente cruel e desproporcional, cujos efeitos são muito ruins. Você teria que prender essas pessoas e elas muitas vezes já têm outros filhos e geralmente têm a ficha limpa. Ou seja, em sua maioria, elas nunca cometeram outros tipos de delito ou crimes. São pessoas que de modo geral compõem a população economicamente ativa. São pessoas que precisam continuar trabalhando e vivendo suas vidas. Mas aí você pode propor outra solução, que é a de se intensificar a investigação e a punição às clínicas clandestinas de aborto, ao comércio ilegal, ao tráfico de medicações abortivas, tais como o Citotec, as quais fazem parte do conjunto de medicamentos de qualquer hospital. Mas a história tem demonstrado que mulheres de todas as classes sociais e de todos os segmentos religiosos e de crenças fazem aborto
quando se veem desesperadas diante de tal situação. Diante da possibilidade de terem um bebê que sentem profundamente que não podem e não devem ter, pelos mais variados motivos. Esse bebê pode ser fruto de um adultério, de uma proibição que existe na família, de alguma série de tabus, da quebra de uma série de costumes que existem na sua comunidade, na sua família. Essa mulher pode estar se sentindo completamente sozinha, sem um amparo de familiares, sem um amparo do próprio pai da criança. Então, intensificar a fiscalização e investigação sobre as instituições que fazem aborto clandestino ou sobre as medicações aí que podem ser extraviadas dos hospitais, isso pode fazer com que essas mulheres passem a recorrer a meios ainda menos seguros. E isso só tem incidência direta no aumento de mortes relacionadas a abortos induzidos. E, por favor, não apele para a falácia de dizer que o aborto é o assassinato de um ser humano, de que está acontecendo um genocídio ou um holocausto. Há uma diferença muitíssimo grande de um embrião, de um punhado de células ou de um feto que não sofre nem tem interesses para um ser humano em sentido amplo ou pleno, o qual já está inserido nessa vida com todas as suas dores, dramas, dilemas e angústias. Mas muitos também vão dizer que é um ser humano em potencial, mas para isso eu vou citar Eli Vieira. Vamos lá. Usar o argumento de que o embrião ou o zigoto tem o potencial de dar origem a um ser humano para protegê-lo não vale. Não vale porque seria o mesmo que tentar proteger os óvulos que se perdem logo antes das menstruações em todas as mulheres, ou os espermatozoides que são jogados fora na masturbação masculina. Além disso, hoje a ciência sabe que toda célula humana, até as células da pele, tem o potencial de dar origem a um ser humano inteiro, bastando para isso alguns procedimentos de clonagem. No entanto, nós destruímos essas células diariamente, arrancando a cutícula, roendo as unhas, passando a mão no rosto, arrancando fios de cabelo e etc. Potencial não concretizado não é argumento para defender coisa alguma. Sim, e vou concluir com Eli Vieira. Ele diz assim: é a mãe, um ser humano adulto, uma cidadã com direitos, quem merece prioridade de proteção, e não um embrião de poucas semanas. Se ela não se sente preparada para cuidar de uma criança, ela deve ter o direito de interromper sua gestação, caso essa gestação esteja no começo e o embrião não tenha cérebro desenvolvido. Deixar as mulheres terem poder de decisão sobre seus próprios corpos é reconhecer um direito natural delas, e assegurar que só tenham filhos quando sentirem que podem trazê-los a esse mundo com amor e saúde, para que o próprio mundo em que crescerão seja também mais saudável. E é por isso que defender que o aborto seja uma escolha e não um crime é também defender a vida humana.